E aí tem uma pergunta aqui que é dirigida a você, sobre como garantir que programas no SUS com bons resultados, que atualmente são financiados pela iniciativa privada, possam se tornar sustentáveis, visto que muitas vezes vemos que o fim desses programas coincidem, né, com o fim do financiamento da iniciativa privada. Pois é, de todos os programas que eu citei, a gente tem, todos são, com financiamento próprio, né, ou com, parceria aí com transferência de recursos para outras entidades, mas geralmente entidades públicas ou conselhos, né, ou universidades, enfim. É um desafio que a gente tem mesmo a questão da sustentabilidade, né. Então a ideia é a tentativa é sempre de estar construindo de uma forma que o programa, ele não tenha tanto não tenha como eu vou te dizer? Eh, que ele tenha a qualificação opa, que ele tenha a qualificação do objetivo dele, né, e não uma cara específica. Então a gente vem conseguindo manter, por exemplo, a Academia da Saúde, PSE, por vários anos, né, garantindo financiamento para eles, tanto que a gente vem também monitorando e a gente está vendo que tem resposta, que tem ampliação do cumprimento das metas. Eu acho que a gente tem que estar sempre relacionando as ações que a gente vai propondo e desenvolvendo, tá ligado sempre com esse monitoramento de metas, né, e a conversa com os parceiros e a conversa principalmente com estados e municípios, que é quem vai tocar de fato essas ações. Então acho que é um desafio mesmo para que a gente consiga dar sustentabilidade, né. Não sei se eu respondi, mas ela é difícil. Perfeito, Graziela. Eu não sei se o doutor Marco Antônio ele está conectado, porque a gente está sem imagem, apenas Tá, apareceu. Doutor Marco Antônio, a gente acho que vale estender também para o âmbito estadual, né? A mesma pergunta que a gente fez para a Graziela, agora contemplando a visão do Estado, que a gente sabe que estados e municípios aí estão mais próximos também da população, e aí a gente gostaria de entender na sua leitura como manter programas que são eficientes ou que demonstram resultados quando se retira o financiamento da iniciativa privada nesses programas, como torná-los sustentáveis e permanentes. Sim, eu vou até somar com uma pergunta que veio da Patrícia Vieira de Luca aqui, né? Como ONGs pode realizar parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo? Isso realmente tem se mostrado uma dificuldade. A gente, na Secretaria de Estado da Saúde, já realizou parcerias com diversas ONGs, mas geralmente a questão financeira ela é meia complicada mesmo, porque como foi colocado pela nossa colega do Ministério da Saúde, geralmente é viabilizado esses projetos com o terceiro setor sem um apoio financeiro, porque geralmente essa troca que é feita, essa parceria que é feita, a gente, por exemplo, tem uma parceria riquíssima com conhecidos aí de vocês, que é a CTBR, que era a CTBR, que agora é a CT Promoção da Saúde, que é uma ONG que vem trabalhando de uma maneira exemplar na questão das doenças crônicas, né? E elas têm nos subsidiado e têm sido uma parceira muito grande em construções conjuntas, em capacitações que a gente vem desenvolvendo, inclusive para o próximo ano está estabelecida aí uma parceria da própria da CTBR, Promoção da Saúde e Doenças, que vem trabalhando com as doenças crônicas, num curso para 1.000 pessoas no estado de São Paulo, né? Que está sendo feito via o Palácio do Governo. Vai ter recurso apropriado para isso, né? Mas é lá do Palácio do Governo, com essa ONG que tem toda uma fundamentação e também todo um recurso próprio de instituições internacionais. Então, a gente oferece os atores sociais envolvidos nessa questão aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, através da sua expertise, o seu conhecimento, ao longo de anos em causas específicas ligadas ao controle das doenças crônicas,
E a própria ACT, por exemplo, tem todo um recurso específico dessas instituições governamentais e não governamentais internacionais aí, que dá o apoio para que a gente consiga viabilizar essa proposta. Eu acho que propostas onde se pauta num recurso que venha do Estado, porque geralmente o recurso que a gente tem é de portarias do Ministério, ou então recurso próprio do Tesouro Estadual, ela é mais destinado à academia, digamos assim, a gente também costuma fazer parcerias com a academia no sentido de estabelecer convênios, onde existe uma fundação da universidade que se junta a um interesse da Secretaria de Estado da Saúde, a gente publica isso no Diário Oficial, é estabelecido um plano de trabalho e durante um período de tempo a gente estabelece metas a serem cumpridas, com um objetivo claro, e tudo isso é checado aí por órgãos públicos aí financeiros, que a gente tem de fazer uma devolução de todo esse trabalho que é desenvolvido. Então, até hoje, nesses 30 anos de existência que a gente tem aqui da Divisão de Doenças Crônicas, desenvolvendo esses projetos aí, a gente nunca trabalhou com recurso próprio voltado para organizações. A gente trabalha intersetorialmente, mas cada um dando a contribuição que essa Constituição consegue viabilizar pela sua infraestrutura própria. Eu não sei se eu respondi a questão. Perfeito. Temos uma para o doutor Álvaro Avezum, que é uma pergunta feita pelo Eduardo Nilson, e ele gostaria de pedir que comentasse também sobre a importância da obesidade e, particularmente, do consumo excessivo do sódio na hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, e como as sociedades de cardiologia podem ampliar o seu apoio a essas agendas. Ok. Doutor Álvaro, seu microfone está fechado. Agora sim. Está me ouvindo? Desculpe. Perfeitamente. Bom, tá ok. Bom, em relação ao sal, deixa só um detalhe. É uma publicação recente, de 30 países, o Brasil faz parte, não tem que reduzir o sal drasticamente. Tem um conceito de que há uma necessidade a ser reduzida, mas não é para ser absolutamente zerada, né, essa quantidade. Então, a redução do consumo varia de país para país. Temos dados no Brasil para saber o quanto de consumo é apropriado e acima do qual não deveria ser. Último comentário. Sal é curva em J. Você reduz a quantidade, reduz infarto, AVC e morte. Reduz demais, passa a aumentar infarto, AVC e morte. Então, cautela na redução excessiva. É uma redução apropriada. Então, esse é um ponto. E, Marília, você me permite só colocar uma questão que talvez eu acho que movimente todo o grupo? Seria possível? Ok? Sim, à vontade. Então, veja o seguinte. Nós temos no Brasil iniciativas fantásticas, mas muitas iniciativas e não há, na verdade, um plano único. Então, essa é uma questão que deve ocupar a agenda para que tenha planos pragmáticos e simples nacionais. Isso é um ponto. E o segundo, nós temos muitos documentos, fantástico, mas temos que ter métricas, temos que saber o antes e o depois. Controle de hipertensão, como era antes, como ficou depois. Taxas de tabagismo, antes e depois. Sem métricas de monitorização, nós não temos condições de afirmar que nenhum programa é efetivo. Então, só para nós termos na nossa discussão, dois pontos. Um, abrangência nacional. E o segundo, métricas para a gente, de verdade, termos certeza de que essas ações estão conduzindo à redução do ônus de doenças crônicas não transmissíveis. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Graziela, tem uma pergunta que eu vi que você já se antecipou aqui no painel, mas de repente a gente pode torná-la pública, né?
a OMS já reconhece a poluição de ar como um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, relacionando com doenças cardiovasculares e respiratórias, e também com algumas neoplasias. Existe alguma iniciativa do Ministério da Saúde, ou até mesmo aí da Secretaria de São Paulo, sobre esse fator de risco especificamente? Se não, os painelistas têm conhecimento sobre outros exemplos de como abordar a poluição do ar como fator de risco? Bom, eu Doutor tinha Marco quer falar respondido... também na sequência? Desculpa. Desculpa. Eu tinha falado que no plano nacional ele tem uma macroação estratégica que fala da questão da poluição do ar. É um desafio para a gente, né? Porque eu acho que é uma das ações que envolvem a relação interministerial, intersetorial, acho que mais forte, né? De forma mais forte do que a gente já está habituado a fazer, que é com alimentação ou com a interface com a educação. Então, no plano ele já contempla, tem algumas ações, que eu não lembro agora de cor, mas tem a meta aí para 10 anos e a gente já está seguindo nesse caminho, né, de estabelecer algumas metas e ações para a questão da poluição do ar, visando a redução de DCNT. Perfeito, doutor Marco Antônio quer falar. Acho que em São Paulo esse tema deve ser crítico e com muitas iniciativas. Doutor Marco, pode falar. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a gente reforça a fala aí da nossa colega do Ministério, porque dentro do PAI e CNT agora aparece essa questão do enfrentamento aí da sustentabilidade ambiental, e aqui na Secretaria de Estado da Saúde já tem um plano de ação que vem sendo desenvolvido aqui pela CCD, agora migrado lá para a vigilância sanitária, que tem conduzido isso e que ao longo, eu inclusive, enquanto responsável pela área de promoção da saúde da vigilância, fazia parte desse grupo, faço ainda parte desse grupo, sobre condições climáticas, onde a gente visitou as 17 regiões do estado de São Paulo, tentando implantar o plano sobre a questão da sustentabilidade ambiental em todas as regiões do estado da saúde de São Paulo, para que eles entendessem essas condições climáticas, essas mudanças climáticas e como agir frente às condições climáticas. Então, um grupo multiprofissional, multissetorial, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, ao longo de 4 anos, visitou todas essas regionais e tem um plano pronto. Esse plano está dentro do PES, que é o Plano Estadual de Saúde, e que tem uma série de metas a cumprir, algumas já cumpridas e com o envolvimento de outras secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Transporte e Logística, cada uma com ações já desenhadas para que a nível de Estado de São Paulo a gente possa ter um enfrentamento adequado em relação às condições climáticas e à sustentabilidade ambiental. A gente sabe que o Estado de São Paulo é um dos poucos que tem um plano já elaborado e pronto, e está à disposição se vocês tiverem interesse, porque isso foi um amadurecimento que a gente teve com a base, com todas as regionais de saúde e com grande parte dos 645 municípios envolvidos nessa discussão ao longo desses 4 anos aí de atuação. Perfeito, obrigada, doutor Marco. E aí eu aproveito o ensejo para trazer uma fala aqui do doutor Álvaro, que ele falou sobre como conduzir um plano único de confronto às DCNTs e também sobre as métricas, né? Então, a gente sabe que as realidades são distintas na esfera municipal, estadual e federal, mas a gente entende que os problemas são os mesmos, né? Os atores, eles até podem eventualmente mudar, mas os problemas são os mesmos. E aí é possível, de fato, existir essa convergência entre as métricas e os desafios. Aí, primeiramente, eu passo a palavra à Graziela para falar no âmbito federal e, se possível, eu gostaria também de ouvir o doutor Marco Antônio sobre o âmbito estadual. Bom, vou aproveitar que eu iniciei e fazer um comentário pequenininho sobre a fala do Dr. Carlos. Eu acho que
é primordial realmente que a gente consiga fortalecer a atenção primária, as equipes de saúde da família, né, e as equipes de atenção primária como um todo para o atendimento, de fato, das doenças crônicas, principalmente aí com o perfil epidemiológico, a gente sabe, né, que a tendência é só ampliar as doenças crônicas, né, pela longevidade aí da população ampliando também. É uma preocupação nossa, né, de estar conseguindo fortalecer, principalmente no atributo de integralidade e continuidade do cuidado, né. É uma questão que eu não consegui, falar durante a minha apresentação, mas a questão da pandemia, de fato, tem um alerta grande, né, porque a gente sabe que, por fato de ser grupo de risco, muitos deixaram de fazer essa continuidade de atendimento, enfim, a gente tem aí um grande desafio. A gente já tem algumas propostas que a gente foi colocando para tentar minimizar. Acho que, só corroborando mesmo com a sua fala da importância desse fortalecimento, né, das equipes e que os gestores entendam isso e consigam também organizar melhor o processo de trabalho, né, para que as equipes consigam dar conta também com tudo que elas têm que fazer, né, dão conta também dessa situação específica. Eu acho que voltando para o questionamento, é um desafio grande. Acho que o plano de DCNT, ele vem com essa proposta, né, é uma construção conjunta que a gente, eh, vai juntando várias áreas, né, tanto do ministério quanto especialistas, enfim, universidades, representantes de gestores, e a gente conseguir, né, fazer essa construção onde cada um coloque, eh, as suas necessidades, coloque a sua carinha ali no plano também, a gente vem conseguindo avançar. Eu acho que dos últimos, né, do último plano para esse, a gente já conseguiu agregar várias coisas. Não vejo como a gente consiga trabalhar sozinho, a gente precisa de parceria e acho que é fundamental. Não sei se tem alguém aqui representante de CONAS e CONASEMS, mas é super importante porque a gente precisa desse diálogo, né? Eles que nos trazem muito da necessidade dos estados e dos municípios e que a gente precisa estar fazendo esse trabalho conjunto. Acho que é um desafio grande que a gente não tem muito receita de bolo, a gente vai ter que, né, acaba indo fazendo conforme a gente vai construindo as ações. Era isso. Perfeito. Doutor Marco, poderia comentar se há, de fato, uma convergência, né, uma integração entre os planos de DCNT e como podem estabelecer métricas, né, comuns ou mais claras, né, de resultados? A gente vê a importância, eu acho que a gente tentou divulgar aqui amplamente no estado de São Paulo essa releitura aí do plano de enfrentamento das doenças crônicas, as novas metas propostas aí, o verdadeiro alcance de cada uma delas. Eu gostaria de corroborar aí o que disse a Graziella, dizer que essa construção conjunta, obviamente, ela é fundamental. Isso vai ser conseguido através do que a gente vem buscando desde 2006, quando a gente colocou aí em pauta a questão da política nacional de promoção da saúde, que foi revisada no ano de 2014, que cada estado teve a sua forma de construir e que em momentos paralelos veio o plano de enfrentamento. Aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu viabilizar uma discussão mais ampla em todo o território estadual através das regionais em 2015, onde a gente deu subsídios através de diretrizes para trabalhar essa questão. Algumas coisas a gente não alcançou, uma delas é que foi abordada aqui, a questão da obesidade, que está no vermelho e que a gente precisa melhorar o alcance dessa meta, porque um sucesso muito grande foi o programa do tabagismo, por exemplo, que isso foi pautado por uma construção fenomenal aí do Ministério da Saúde, levado e conduzido pelo Instituto Nacional do Câncer, que através de um programa exemplar conduzido a nível nacional, foi convidado para conduzir isso daí no Tobacco Free Initiative, lá na Organização Mundial da Saúde,
onde eles trabalharam dentro da Framework Convention, a Convenção Quadro, onde, através de todas as questões que foram preconizadas, conseguiu-se avançar nessa questão do controle do tabagismo. A gente precisa ter essa construção para os outros fatores de risco. Eu acho que a alimentação está conduzindo rapidamente nesse processo aí, o alcoolismo está tendo alguns tropeços, não está conseguindo tão, digamos, de uma forma tão ágil como foi o tabaco, né? E existe muito mais para ser feito, mas a gente precisa buscar essa prática da intersetorialidade pautada na questão territorial, né, e respeitando aí os princípios do SUS. Eu acho que dessa forma é que a gente vai conseguir construir isso de uma forma mais adequada. Obrigada, doutor Marco. O doutor Álvaro está aqui apagadinho, mas tem uma pergunta, se puder reabrir a câmera. Voltou. Ok. Doutor Álvaro, tem uma pergunta: como o desenvolvimento de materiais e tecnologias necessários ao SUS, através de parcerias com os setores privados e terceiro setor, garantem a expansão e a sustentabilidade dos bons resultados do programa? Caso dos guias desenvolvidos para a AP na cidade de São Paulo, em parceria com a SOCESP, Instituto Telos e Novartis Foundation. Ok. Bom, é claro que para qualquer projeto você tem que ter uma fase de vanguarda para você testar se funciona. Então, a escolha da cidade de São Paulo, particularmente uma área da Zona Leste, para esse estudo com Fundação Novartis, Instituto Telos, Secretaria Municipal de Saúde e também a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, nós fizemos o projeto, mas para primeiro testar aquilo que funciona. Volto a dizer, não adianta nós termos documentos que não sejam testados para que a gente confirme se funciona ou não na nossa sociedade. Uma vez que tenha funcionado e funcionou dentro da Zona Leste, isto já tem uma discussão para outras regiões da cidade de São Paulo, e isso pode tranquilamente, por meio de uma conversa muito harmonizada com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo e mesmo com o governo federal, para expandir para o Brasil como um todo. Eu volto a dizer que nós precisamos de um plano nacional, ainda não há. Segundo, nós temos dados publicados que, na verdade, são 8 fatores associados com infarto e 10 com AVC. Eu não vejo os 8 sendo discutidos para infarto, não vejo os 10 para AVC. Eles precisam entrar na agenda do governo. O governo estadual, municipal e federal tem que ter na agenda o que a medicina traz de informações. Nós temos aqui o principal fator de risco associado com o infarto no Brasil, é dislipidemia. Tem publicação mostrando. O que é o mais fácil de atuar é tabagismo e hipertensão. Então, eu sinto que o foco, ainda falta o foco na prioridade, o fator mais importante para o menos importante. De novo, não vejo as métricas como deveriam. Nós precisamos mostrar que tinha tantos infartos por ano e reduziu. A mortalidade cardiovascular era tanto e reduziu. Sem isso, os programas não são validados. Então, o Brasil tem ótimos documentos, não tenha dúvida. O Guia Alimentar Brasileiro é um dos melhores do mundo, é verdade. Agora, nós precisamos de colocar isso em prática por meio de estratégias que a gente fala de estudo randomizado em comunidade. Estratégias da saúde da família, atenção primária, é perfeito para nós testarmos e mostrarmos para o mundo como reduzir o ônus da doença crônica não transmissível no Brasil. Nós não podemos só fazer a reunião. Se nós não testarmos, desculpa essa ênfase que eu estou dando, nós não vamos mostrar se funciona ou não. Enquanto não temos dados, são boas ideias, interessantes, mas ainda carecem de validação, mostrando redução do ônus da doença. Doutor Álvaro, obrigada pelos comentários. Acho que não tem que pedir desculpa, o objetivo desse painel é ser um debate, né, trazendo seus pontos e convicções também. A gente tem aí 13 minutos até o final, não temos mais perguntas aqui. E aí eu queria dividir irmãmente aqui 3 minutos para as considerações finais de cada painelista, começando pelas mulheres. Graziela, se me permite, você é a primeira.
Tá certo. Acho muito válido o fórum, né? Acho que é sempre importante essa discussão, colocando o nosso ponto de vista, mas principalmente estar escutando, né, outras pessoas, né, de outros setores também, para a gente ir abrindo também o olhar para outras coisas que talvez no dia a dia a gente não acabe não pensando, né? Acho que é super válido. Agradecer o convite e o Departamento de Promoção da Saúde se coloca à disposição para outras conversas, né, que se fizer necessário, para quem estiver escutando a gente também quiser estar colocando alguma experiência, enfim, a gente está com a porta aberta para diálogo. Agradecer o convite. Perfeito, Graziela, muito obrigada pela participação. Dando continuidade, eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Marco Antônio, pela Secretaria de São Paulo. Bem, mais uma vez eu agradeço aí esse convite, foi muito oportuno. Nesse momento que eu julgo, né, utilizando a palavra novamente, oportuno, porque as doenças crônicas aí com a questão da Covid-19, ela tem uma maior visibilidade a partir do momento que a gente sabe que o indivíduo portador de doenças crônicas, ele tem uma maior chance, né? E a gente aí com receio de partir para uma nova onda, eu acho que é um momento da gente se debruçar realmente sobre essa questão. Eu acho que a gente já está, vocês aí estão na organização do 7º, parabenizo que vem o 8º, 9º e o 10º em breve, e o que a gente puder ajudar, conte com a nossa colaboração aqui do Governo do Estado de São Paulo, através aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da CCD, do CVE e da Divisão de Doenças Crônicas, conte conosco para que a gente dê o nosso apoio, o que for necessário para essa construção conjunta. A gente fala na intersetorialidade, a gente está aberto a ela. Conte conosco, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marco Antônio. Dando seguimento, doutor Álvaro. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu literalmente acredito que um bom debate de ideias é o ponto inicial para ter convergência de ações, e uma vez tendo convergência de ações, nós conseguimos traduzir isso tudo em benefício populacional. Eu gostaria que, eventualmente, nós possamos, deste debate, tentarmos dar uma continuidade para ações colaborativas no sentido da construção, que não é simples, como a Graziela disse, mas é necessário de uma coalizão. Por que eu digo isso? Para a Covid-19, nós montamos uma coalizão Covid-19 Brasil, estamos conduzindo 11 estudos em Covid, puramente nacionais, 3 já publicados, que estão modulando e modelando qual a prática clínica na Covid. Então, é possível termos uma coalizão. Então, quem sabe, do debate, nós precisaríamos ir para uma ação, e uma ação conjunta, coalizão, ir no foco da doença crônica não transmissível, para que a gente ensine o mundo como reduzir ônus das doenças crônicas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Excelentes colocações, doutor Álvaro. E, por fim, gostaria de passar a palavra ao doutor Carlos Bezerra. Bom, eu queria aqui, por fim, fazer um agradecimento especial ao convite, dizer da satisfação de poder participar desse debate e cumprimentar vocês especialmente, primeiro pela qualidade do painel, pela intersetorialidade do painel e por um olhar inovador, porque tem-se, ao longo dos anos, olhado para questões como essa, que envolvem especificidades, envolvem conhecimento técnico, envolvem conhecimento científico, envolvem uma série de olhares, mas, em geral, essas discussões não têm envolvido um setor importantíssimo da sociedade, que é o parlamento, que é o legislativo, que é onde se faz o debate de destinação de recursos, que é onde se faz o debate de construção de diretrizes para programas importantes e de impacto em termos de saúde pública, que é o espaço do debate onde também, e que é um organismo que pode exercer um papel fundamental no monitoramento e na fiscalização. E essa integração
para dentro desse debate, trazendo o legislativo, chamando o legislativo para esse debate, para essa conversa, para esse diálogo, estabelecendo uma ponte que não é apenas do debate, mas abrindo-se possibilidades de ter o legislativo como ator também responsável com relação a esse enfrentamento. Trazer o legislativo, lembrar também que essa é uma via de duas mãos, né? Porque no momento em que o legislativo, de alguma maneira, contribui com um debate como esse também passa a ter muito mais impacto para dentro do legislativo, que precisa qualificar os seus parlamentares para a compreensão básica e elementar de sistemas como esses que a gente está conversando aqui, porque, no final das contas, isso vai ter impacto na qualidade de vida da população. Então, no momento em que vocês abrem essa perspectiva, abre-se um leque para que um tanto dessas coisas possam acontecer. E eu queria ressaltar isso, a importância de se trazer o legislativo para esse debate por causa do papel do legislativo, e, ao trazê-lo, isso cutuca o legislativo também com relação à sua responsabilidade, porque ele não pode, de maneira nenhuma, se eximir dessa discussão, ainda mais no momento, como bem lembrou o doutor Álvaro aqui, no momento como esse de pandemia, em que o impacto das DNSTs ganha ainda uma dimensão ainda maior. Então, eu queria cumprimentar vocês, agradecer a possibilidade da participação e, especialmente, fazer esse destaque. Acho muito, muito importante se levar o legislativo para esse tipo de debate, para também, nunca esquecendo da perspectiva de qualificar o debate para dentro do legislativo, provocar os parlamentares, provocar aqueles que constroem leis, que constroem processos legislativos, que muitas vezes desconhecem o elementar em discussões como essas. Parabéns. Doutor Carlos, muito obrigada pelas palavras. Nesse painel, eu sou uma mera moderadora, né, do painel, mas na vida real eu sou gerente de relações governamentais da Behringer, e para mim é um grande prazer conversar com todos vocês e principalmente ouvir a abertura, né, e perceber a abertura de todos os setores, porque, de fato, enquanto indústria e setor privado, a gente sente em alguns momentos alguma resistência, a gente tem também boas iniciativas para colocar em prática, existe a parte do investimento do recurso e, claro, dentro de prioridades métricas, dentro de um compliance, a gente entende, e com foco sempre no paciente, né? A gente entende que as medidas podem, ou as ideias podem se concretizar e podem ser viabilizadas. Então, aproveito o ensejo para também colocar a minha empresa à disposição para discutirmos temas de doenças crônicas, porque a gente também atua fortemente nessa agenda. Então, nesse painel ficou claro para mim que o diálogo, a cooperação, o investimento, a empatia, a política, né, trazendo também o lado do parlamento e também do executivo, que é fazer política, deixaram de ser palavras, né, e se tornaram, de fato, pilares para a construção de políticas públicas eficazes e abrangentes. Então, muito obrigada pela oportunidade ao Mark, ao Fórum, e passo a palavra para o Mark e desejo uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Bom, muito obrigado, Marília. Foi, sem dúvida, um fórum muito rico com as diferentes perspectivas, como a gente já imaginava que realmente seria, e eu agradeço por aceitarem o nosso convite, né? Então, o doutor Marco, que já participou anteriormente de encontros do fórum, a senhora Graziella, o doutor Carlos, espero que volte a participar outras vezes também, o doutor Álvaro, que tem participado em uma série de atividades também, que temos participado através do fórum e de outras alianças importantíssimas, e o Ricardo, né, que é um parceiro aí de longa data de fundação do fórum e que nos traz aí, fez um resumo de diversas prioridades que foram levantadas por esse grupo e que certamente agora serão ampliadas com esse diálogo que aconteceu aqui durante esse fórum, né, durante esse painel do fórum, esse terceiro painel. Então, eu agradeço, e depois todos vão receber a versão final dessa carta, e a versão final é muito importante, muito cara para nós como fórum, né, porque essa foi uma decisão que nós tomamos a partir do ano anterior, de sempre fazer a cada ano, no final do ano, no último encontro do fórum,
uma carta de prioridades para que seja, então, compartilhada com as autoridades, para que todos possam se engajar no que foi levantado aí pelos diferentes setores. Então, não é, né, uma carta de advocacy de um setor só querendo influenciar outro, mas de todos os setores que sentaram em conjunto, que discutiram e que identificaram quais são as prioridades atuais. Então, por isso, para nós é muito importante essa carta, né? E essa carta, assim como no ano anterior, nesse ano também pretendemos que chegue aos diferentes secretários estaduais, municipais, né? A quem estiver no legislativo também, que se interesse pelo tema, né? Ao ministro da Saúde, aos secretários federais também, e aos diretores, né, todas as equipes, e claro, também não só do setor público, mas do setor privado também, então as empresas que estão comprometidas, né, as organizações aí do terceiro setor, as sociedades médicas e academia também, para que possam trabalhar em colaboração, em parceria, por esse objetivo que a gente sabe é tão desafiador, mas tão fundamental para a nossa sociedade, para a melhora da saúde, né? E não só imediata, mas a longo prazo, como nós temos observado.